Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a essa disciplina ministrada por mim e pelo professor Bernardo sobre a Lei 13.964, chamada de Lei Anticrime. Já é uma redundância dizer que eu estou bem animada com essa matéria e que a gente, semana passada, fez uma live, eu e o professor Bernardo e vocês, ou a maioria de vocês, e a gente debateu as questões relativas à aula que eu gravei na semana passada, relativa aos dois primeiros tópicos de matéria processual penal advindo com essa lei, tá? Então, essa é a nossa segunda aula, tratando de temas processuais penais, e a nossa terceira aula do curso. Na primeira aula, eu e o professor Bernardo tratamos em conjunto a gente analisou e fez uma conjuntura histórica, né, que deu origem a essa lei, das mudanças que aconteceram lá em 2019 em relação a essa lei. Agora, nos debruçando sobre as questões processuais penais, eu quero dar continuidade à nossa disciplina. Nesse sentido, então, hoje a gente vai analisar dois institutos, tá? Dois institutos. Semana passada a gente analisou sistema acusatório, artigo 3º-A, juiz de garantias, artigo 3º-B e seguintes. Ambos suspensos por força da decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux em janeiro desse ano. Hoje nós vamos analisar a questão da exclusão física dos autos de inquérito policial e da nova sistemática de arquivamento do inquérito policial. Ambas muito necessárias, absolutamente necessárias. Há um processo penal acusatório, porém ambas suspensas por força da mesma decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux. Michele, então por que a gente está tratando disso tudo agora? Porque espera-se que entre em vigor após analisado pelo Pleno. Espera-se realmente, porque nós precisamos de um processo penal que seja melhor do que esse que está aí, tá? Então vamos lá já, sem mais delongas, a análise desses dois institutos e dessas duas temáticas. Primeira coisa, exclusão física dos autos de inquérito policial. Quem é meu aluno ou já foi meu aluno sabe há quanto tempo eu bato nessa tecla da necessidade de exclusão ou de não inclusão dos autos de inquérito policial no processo penal. Para falar um pouco disso, desde o seu início, eu tenho que voltar um pouquinho no artigo 3º-B. Tá? Então, lembrando que a gente viu semana passada, o artigo 3º-B fala lá do juiz de garantias, que o juiz de garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal, por salvaguardar os direitos individuais naquela fase pré-processual. O que significa dizer que ele tem uma atuação naquela fase, uma atuação que ele vai receber ou rejeitar a denúncia ou queixa, e ele vai deferir ou indeferir os requerimentos de medidas cautelares requisitadas por força dessa investigação. Todas as atuações e atribuições dele estão lá nos incisos do artigo 3º-B. Só que para a gente pensar numa eficácia desse sistema de doble juez, um juiz atuando nessa fase de inquérito e outro juiz, o juiz da instrução, atuando na fase da instrução processual, nós precisamos da exclusão física dos autos de inquérito policial, para que o juiz da instrução não tenha contato com o que aconteceu aqui e não se contamine, para que ele tenha, portanto, originalidade cognitiva, porque é ele, o juiz da instrução, que vai decidir sobre os fatos, que vai decidir sobre os fatos trazidos pela acusação na sua denúncia ou na sua queixa-crime. E essa decisão sobre os fatos, gente, proferida pelo juiz dessa fase, tem que ser a mais revestida de confiabilidade possível. Né? A gente vai tratar disso mais para frente, mas com um standard de prova mais elevado possível. Quando não se tem originalidade cognitiva, viola-se viola-se o princípio dispositivo, o sistema acusatório, e se rebaixa sobremaneira mesmo a confiabilidade numa decisão judicial justa e racional. Então vejam, se a gente for analisar a exclusão física dos autos de inquérito policial, façam lá a leitura do artigo 3º C, então artigo 3º letra C, parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte,
que os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias ficarão acautelados na Secretaria do Juízo, à disposição do Ministério Público, à disposição da defesa, mas não serão apensados aos autos do processo, que vão ser enviados ao juiz da instrução e julgamento. Ressalvados, claro, aquilo que a gente já tem hoje, os documentos relativos às provas irrepetíveis, elementos que não podem ser repetidos depois, meios de obtenção de prova que não podem ser refeitas depois, então que deverão passar nesse momento do inquérito, da investigação, pelo procedimento de antecipação de provas, para que sejam esses elementos revestidos do status de prova, aí sim eles poderão ingressar. Sempre tem algum barulho no meio da aula. Porém, remetidos para pensamento em apartado. Tudo isso que eu disse aqui está lá no artigo 3º, letra C, parágrafo 3º. Parágrafo 4º vai dizer que vão ficar asseguradas as partes, obviamente, ficará assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Vamos analisar esse instituto, então, né, da exclusão física dos autos de inquérito. Gente, é assim uma medida relevantíssima, necessária. E, repito, quem é meu aluno sabe o quanto bato nessa tecla há quanto tempo, né? Que é a exclusão física dos autos de inquérito policial, ou se preferirem, a não inclusão dos autos de inquérito policial no processo penal, para que eles não ingressem no processo penal. Essa medida, ela é uma medida necessária para se evitar a contaminação cognitiva do juiz. É prevista pelo legislador espanhol, pelo legislador italiano, por legisladores das reformas processuais penais na América Latina. É uma técnica que garante a originalidade cognitiva do juiz que vai julgar sobre os fatos, que vai condenar ou absolver, né? Parte do pressuposto de que serão eliminados dos autos de instrução do processo, ou seja, não formarão o processo penal as peças de investigação preliminar. Com exceção, obviamente, como já dito e como descrito no próprio parágrafo 3º desse artigo, elementos realizados em exame de corpo de delito, provas antecipadas, que tenham passado, né, pelo incidente de antecipação probatória, porque não podem ser refeitas depois. Essa exclusão, essa não inclusão dos autos do inquérito policial no processo, ela serve principalmente para evitar a contaminação do juiz pelos elementos colhidos no inquérito, ainda que inconscientemente. Por quê? Porque os elementos colhidos no inquérito são colhidos sem contraditório, sem ampla defesa, com limitações graves, severas a direitos e garantias, especialmente contraditório e a ampla defesa. E mais, esses elementos colhidos no inquérito policial, eles não servem, eles não se destinam à sentença. Por quê? Qual é o objetivo do inquérito policial? Nós sabemos que o inquérito policial não é obrigatório, o processo prescinde de inquérito. Porém, se ele acontecer, qual é a função dele? Para que serve o inquérito policial? Ele serve apenas para formar a opinio delicti do órgão de acusação. Para decidir o órgão de acusação se há indícios de autoria e materialidade para oferecer a denúncia. E aqui lembrando sempre que essa racionalidade do órgão de acusação nesse momento possui digamos, estándares probatório rebaixado aqui. A gente está falando aqui de indícios de autoria, prova da materialidade. Terminada essa fase de inquérito policial, porque o Ministério Público está convencido está convencido desses indícios e oferece a denúncia, o inquérito policial perde a sua finalidade, termina seu objetivo aqui. Tem que ser refeito do zero, tudo tem que ser refeito. Tem que começar do zero o processo, com originalidade cognitiva, com igualdade entre as partes. Fora dessa hipótese, quando
é apensado junto ao processo, os autos de inquérito policial, e o juiz toma conhecimento daquilo que aconteceu, ou pior, já decidiu coisas lá atrás, sendo o mesmo juiz, o processo já começa em desequilíbrio. Né? Então, essa originalidade cognitiva é o principal objetivo da exclusão física dos autos de inquérito policial. Né? Essa função do inquérito policial, ou enfim, de qualquer outro sistema de investigação preliminar, que é de recolher elementos que sejam úteis à determinação do fato da autoria em grau de probabilidade, repito, num juízo rebaixado, né? Em grau de probabilidade para justificar ou não uma ação penal e o oferecimento de uma denúncia, termina com o oferecimento da denúncia, com o fim do inquérito policial. Não há necessidade, não deve esse inquérito policial fazer parte, ingressar no processo. Com isso se evita a contaminação do juiz, ainda que inconsciente. E se garante, principalmente, né, que a valoração probatória do juiz sobre os fatos aqui no processo não recaia sobre aqueles atos praticados aqui. Então, a gente precisa compreender que, assim, é só através da exclusão do inquérito policial, né, em relação aos autos do processo, é que se evitará mesmo a condenação ou uma condenação baseada em meros atos de investigação. Porque por mais que nós saibamos que o Código de Processo Penal, no artigo 155, diga lá que o juiz formará a sua convicção baseado em elementos, em provas obtidas mediante contraditório e ampla defesa, não podendo fundamentar apenas com base em elementos colhidos do inquérito. Quem garante, quem controla que ele não fundamentou com base, que ele não se convenceu com base nos elementos do inquérito? Com base na confissão extrajudicial e apenas fundamentou com base no que foi colhido na instrução. Entendem? Então, até para evitar que eu fique repetitiva, em resumo, a necessidade de exclusão física dos autos de inquérito policial vem para estar em consonância um processo penal que trabalha a partir do sistema de doble juiz, de juízo de garantias, que isso esteja em consonância com o sistema processual penal acusatório, adversarial e em consonância com a Constituição Federal. Claro, faço adendo aqui a observação de que se eu estiver diante de elementos que não poderão ser repetidos depois, né, provas irrepetíveis, elas deverão passar pelo incidente de produção antecipada de provas para poderem ingressar depois apensados, por apensamento em apartado. Tá? Terminada essa fase, o que vai acontecer com o inquérito, então, com os autos da investigação? Eles vão ficar acautelados na Secretaria do Juiz de Garantias, permitindo-se, obviamente, o acesso por parte da defesa e por parte do Ministério Público, mas não se permitindo a juntada desses autos e desses elementos ao processo que vai ser enviado ao juiz da instrução e do julgamento. Entenderam? Então, se veda o ingresso das peças do inquérito no processo, ressalvadas as provas irrepetíveis que tenham passado pelo incidente de produção antecipada de provas, ou seja, que tenham sido realizadas mediante contraditório e ampla defesa. Então, veja, isso é uma mudança radical no processo, né, e que possui uma resistência muito grande. É o que apenas demonstra esse resquício inquisitório presente no nosso processo penal, né, e na mentalidade dos agentes que atuam no sistema de justiça. Para terminar esse tópico, então, é a gente passar para a análise da nova sistemática de arquivamento do inquérito policial, né? Esses autos de investigação ficarão acautelados na Secretaria do Juiz de Garantias, do Juízo de Garantias, e aí o juiz de garantias vai remeter ao juiz da instrução o quê? Vai remeter a denúncia ou a queixa-crime,
vai remeter a decisão sobre a denúncia ou queixa-crime. Então, quem recebe ou rejeita a queixa-crime ou a denúncia é o juiz de garantias, é ele que vai fazer a análise de condições de ação, os pressupostos processuais, justa causa, requisitos formais do artigo 41. Ele vai encaminhar a decisão que mantém o recebimento ou não, ou seja, que absolve ou não sumariamente. Lembram a absolvição sumária lá do artigo 397 do CPP? Esse artigo é bastante descuidado aí pela maioria de vocês. E em autos apartados, se houver necessidade, serão enviados e permanecerão assim aqueles documentos relativos às provas irrepetíveis, né, mediante obtenção de provas ou de antecipação de provas. Esse material não é juntado ao processo principal. Ele se destina às partes, acusação e defesa. Tá? Acho que sobre exclusão física dos autos de inquérito policial seria isso. Vamos partir agora para a análise do nosso quarto tópico, segundo tópico da aula de hoje, quarto tópico das alterações processuais penais advindas pela Lei 13.964, que é o arquivamento, né? A nova sistemática de arquivamento do inquérito policial. Quem já foi meu aluno também sabe o quanto eu bato nessa tecla da necessidade de uma nova sistemática e de como a sistemática atualmente em vigor, de arquivamento dos autos de inquérito policial está em discordância com o processo penal acusatório constitucional. Repito, está o novo artigo 28, atualmente suspenso por força da decisão do ministro Luiz Fux. Espera-se que entre em vigor depois que julgado pelo Pleno. Então, para a gente tratar desse tema aqui agora, eu vou ter que revisar um pouco a questão da sistemática atualmente em vigor, que é o velho artigo 28 conhecido de vocês, para poder falar do novo artigo 28. Então, bem rapidamente, o que a gente tem hoje em vigor, vou chamar aqui de velho, tá? Porém, é o que está em vigor, artigo 28 do CPP. Vocês sabem, se o Ministério Público, em vez de apresentar a denúncia, então ele considera que não há indícios mínimos de autoria e materialidade para o oferecimento de denúncia, ele requer o arquivamento do inquérito policial ao juiz. Então, ele requer ao juiz, porque quem arquiva é o juiz, e o juiz pode considerar improcedente esse pedido. E aí remeter esse inquérito, ou peças de informação, outras, enfim, ao Procurador-Geral de Justiça. Então, vejam, essa remessa do juiz ao Procurador-Geral de Justiça, por não concordar com o arquivamento do Ministério Público, viola de morte o sistema acusatório, porque é o juiz atuando. É o juiz dizendo para o órgão da acusação, eu acho que você tinha que acusar. Vocês conseguem enxergar o problema? Então, vejam, nessa sistemática, tá, que eu estou dizendo que está em vigor, porque é a atual, o Ministério Público não arquiva, ele solicita o arquivamento para o juiz, que pode concordar e pode discordar desse pedido. Divergindo, ele encaminha para o Procurador-Geral. Completamente em desacordo com o modelo acusatório, com o processo penal de matriz acusatória, né? Essa discordância do juiz. Essa sistemática, enfim, adotada pelo nosso CPP desde 1941. E cuja crítica coloco aqui, porque realmente é uma crítica merecida. Como é a nova sistemática de arquivamento, como é a nova redação do artigo 28, quando entrar em vigor, espera-se que entre. Artigo 28 novo. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer outros elementos informativos, né, dessa natureza pré-processual. Ordenado o arquivamento pelo Ministério Público. O Ministério Público comunica à vítima, comunica ao investigado, comunica à autoridade policial e encaminha os autos para a instância de revisão ministerial para homologação. Não entra no âmbito do juiz, como deve ser. Diz o 28, parágrafo 1º, novo, né?
que se a vítima ou o representante legal da vítima não concordar com esse arquivamento do inquérito policial, ela pode, no prazo lá de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter à revisão de instância superior competente, conforme dispuser lá a lei orgânica. Tudo fora do âmbito de atuação do juiz. Resumindo, o arquivamento ele é ordenado pelo Ministério Público nos termos do novo artigo 28, com essa possibilidade desse recurso da vítima. E aí a necessidade de um reexame pelo órgão superior do Ministério Público. É uma alteração relevantíssima trazida pela Lei 13.964, tardiamente, porque outros processos penais ao redor do mundo já prevêem isso. É uma sistemática completamente diferente para arquivamento do inquérito policial ou outra investigação preliminar, que não vai depender mais de concordância ou discordância do juiz e, portanto, muito mais em acorde com a estrutura, uma matriz acusatória de processo penal. Tá bom? Gente, acho que seria isso. Também não quero me estender muito, já está ficando de noite, está até um pouco escuro aqui. Espero que não comprometa o vídeo. Quero agradecer então a presença de vocês. Nos vemos daqui a mais ou menos 10 dias na nossa aula live que faremos eu e o professor Bernard. Aguardamos vocês lá. Abraço. Tchau, tchau.